Falamos ontem das contas do ex-prefeito Marcelo Rangel de 2016, que o Tribunal de Contas recomenda a rejeição, que aquela maquiagem na contabilidade de 12 milhões que o Tribunal de Contas constatou e que responde pelo desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, em que o limite prudencial em relação a gastos com o pessoal é de 51% e foi a 54%. Aí um amigo me disse: Adail, você tem falado lá, mas já está tudo certo, vai ser aprovado, né? O Marcelo Rangel tem conversado com os ex-vereadores, o Mainardi, Sebastião Mainardi Júnior e o Maurício Silva, que viraram secretários da prefeita Elizabeth. Falei, é possível, claro, porque os dois ex-vereadores, são ex-presidente da Câmara, o Mainardi foi presidente lá 3, 4 vezes, não é? Então, é possível, muito bem. Mas aí temos um movimento do poder emana do povo. E aí vai ser mostrado para a sociedade quem vota a favor do Marcelo, porque tem compromisso com o Marcelo, tem compromisso com a professora Elizabeth, e quem vota a favor do interesse público, porque essa questão da recomendação para que as contas sejam rejeitadas, diz respeito a um gasto extra de 12 milhões de reais em emprego, quer dizer, empreguismo. Não foi 12 milhões de reais gasto a mais na educação, precisou fazer uma escola, precisou contratar mais professores, não foram 12 milhões gastos na saúde, né, por conta da pandemia. Aliás, na saúde foi tirado o dinheiro, né, desviada a finalidade do dinheiro, 40 milhões que veio de Brasília, e o ex-prefeito usou para pagar a conta, pagar o 13º do funcionalismo. Então são coisas diferentes. Foram 12 milhões gastos a mais em folha de pagamento. Qual a justificativa pública? Onde está o interesse público em ter extrapolado o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal? Então, os vereadores que têm dívidas, têm compromisso com o Marcelo, têm compromisso com a prefeita, porque empregaram e empregam gente na prefeitura, que votem para livrar a cara do ex-prefeito Marcelo Rangel contra o interesse público, contra a sociedade. E o movimento, o poder emana do povo, se encarregue para sempre lembrar quem votou pelo Marcelo e quem votou pelo povo. Quem foi que elegeu esses vereadores? Não foi o povo? Foram eleitos para quê? Para defender o interesse público. E estão lá fazendo negócio, estão lá cuidando do interesse pessoal, pois que isso apareça, que isso seja transparente aos olhos da sociedade. Nós vamos ficar lembrando sempre aqui dos nomes de quem votou pelo interesse público, ou seja, aprovando o parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas do Marcelo, e quem votou em favor do Marcelo. E o fato do Marcelo, as contas não serem rejeitadas, não significa que ele agiu corretamente. Ele fala em ser candidato ao senador, vamos lembrar isso aí sempre durante a campanha. Não é ele, não foi ele e o irmão dele que trouxeram o Hussein Bakr para Ponta Grossa, pois os votos que seriam para eles, que vão para o Hussein Bakr. Então, eles agindo contra o interesse público da cidade, trazendo uma pessoa de fora para cá. Mas como assim? Nós temos que ter os nossos votos para eleger as pessoas daqui, deputado estadual, deputado federal. Quem é de União da Vitória, que vai se eleger em União da Vitória, não é? Então os dois patrocinaram a vinda desse forasteiro aqui para a cidade. Então é preciso discutir essas coisas claramente, é preciso sobrelevar o interesse público para ver onde o Marcelo fez em favor do interesse público. Empreguismo é atender o interesse público, extrapolar a lei
de responsabilidade fiscal na conta de pessoal, 1 milhão por mês, como está escrito no relatório do Tribunal de Contas, é pensar no interesse público? Foi para atender o interesse público que ele empregou seus cabos eleitorais, os funcionários da Rádio da Família? Pois os vereadores que votem, e os vereadores que sejam mostrados à sociedade, né? O vereador é eleito para legislar e fiscalizar o executivo, não é eleito para ser parceiro da irregularidade, parceiro, eu vou falar até da corrupção, porque empregar 4, 6, 10, 15 pessoas da prefeitura em troca do voto, isso é corrupção. Ele está sendo comprado, o vereador perde a independência do voto, porque como ele empregou os amigos lá, parentes, sei lá o que lá na prefeitura, ele é obrigado a votar a favor do governo, mesmo que o governo cometa as maiores barbaridades, né? Mas ele tem que votar com o governo. Então, são coisas que precisam ser mostradas para a sociedade, né? E aí é muito simples, né? Este movimento, eu sempre tenho elogiado esse movimento, porque esse movimento vai ser importante para a politização. Os vereadores que têm compromisso, então, porque empregaram gente, porque devem favor para o Marcelo, devem favor para a prefeita, os que paguem o favor, com o voto que pertence à sociedade, os que traiam o interesse público em favor do interesse pessoal, e que isso seja contado para a sociedade, para que nas próximas eleições o eleitor saiba como deve proceder.